E pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal Ateliê do Osso. Nós estamos fazendo uma série sobre sono e saúde. E hoje tem o segundo vídeo dessa série, onde o Dr. Marcelo vai falar, estourar um pouquinho essa questão do sono com das atividades físicas e as evidências que a gente tem sobre isso. Meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista. Meu nome é Marcelo Starling, sou médico fisiatra e geriatra. Meu nome é Fernando Dourado, sou fisioterapeuta, traumato ortopédico. Bom, então, lembrando sempre que, Marcelo, pode começar seus slides aí, que a gente não objetiva com esses vídeos esgotar os assuntos, né? E tudo que a gente fala é baseado em evidências científicas e alguma coisa também, claro, de opinião pessoal. E esses vídeos não devem ser utilizados para dar diagnóstico e propor tratamentos. Você deve procurar um profissional da área para isso. E a gente não tem nenhum conflito de interesse dentro desse assunto. Marcelo, segue aí que essa bola é sua. Então, né, como a gente já falou semana passada, a gente deu uma breve introdução sobre esse tema muito importante, sono. Vocês podem ver que em 2 episódios o Fernando Dourado ele está aqui acordado, né, num horário que foge do ciclo sono-vigília dele, né? E aí a gente lembra que o sono é um estado reversível de desligamento da percepção e da responsividade. Isso é muito legal. Bom, então o que nós temos nesse ciclo sono e vigília? Nós temos sincronizadores, né? Então, todas as nossas células elas vão responder por sincronizadores. Esses sincronizadores eles são chamados, né, mundialmente conhecidos como sincronizadores de Zeitbergs, tá? Eu não sei pronunciar essa palavra e não vou treinar para pronunciar ela, mas o Lucas consegue. Deve ser Zeitgerbers. Isso. E aí o que acontece? Esses sincronizadores eles funcionam com a luz, com a escuridão, com a alimentação e atividade física. Então, tudo tem esses 3 parâmetros, eles são importantíssimos para a gente fazer as oscilações, para regular os seus processos metabólicos. Dentro do seu cérebro, você tem um núcleo central, que ele é o master clock, que ele é chamado de núcleo supraquiasmático, e ele também é um dos principais que vão receber essas pistas, tá? E vão sincronizar o seu ciclo sono e vigília. Bom, pensando em neurotransmissor, como é que funciona de uma maneira bem simples aqui esse ciclo sono e vigília? Nós temos um momento de vigília onde que nós estamos ligados, onde você tem o hipotálamo lateral, a orexina é uma molécula que estimula o núcleo túbaro-mamilar, o locus cerúleus e os núcleos da RAF, e isso faz a vigília. Para quem mexe muito com dor, como eu, o Lucas e o próprio Fernando, no locus cerúleus é onde que tem a maior concentração de noradrenalina. E no núcleo da RAF, nós temos a maior concentração de serotonina. Então, quando você usa aqueles medicamentos duais, Lucas, você tem aqui uma ação nesses núcleos aqui também para você fazer aquela neuromodulação. Mas eles promovem vigília, gerando o quê? Uma inibição no sistema GABA-galanina. E aí tem aqui o nosso núcleo pré-óptico ventrolateral. Quando a gente vai dormir, nós temos o núcleo pré-óptico ventrolateral, ele está ativo. E aí ele inibe esse hipotálamo lateral, onde que você inibe a orexina, que é um neurotransmissor de vigília, junto com a histamina, e aí ele também, o GABA e a galanina, vai fazer a inibição do túbero mamilar, locus cerúleus e núcleo da RAF, desligando, e assim você vai ter uma boa noite de sono. A gente espera. Bom, então, lembrando na relação de quantidade de sono, aqui nós temos uma tabela de quanto que cada faixa etária precisa dormir. Mas vamos pensar que nos pré-escolares, nos adultos, nos adolescentes, nos idosos, você tem uma quantidade de hora necessária. Já foi falado isso anteriormente. Mas vamos pensar aqui no adulto. Ele necessita, numa média populacional, 7 horas e meia, 8 horas de sono. Lembrar que existem aqueles curto-dormidores, que é de 6 horas e meia, 7 horas e meia, os normais, que são de 7 horas e meia, 8 horas e meia, e os longo-dormidores, que simples necessitam, para descansar, 8 horas e meia acima dessa quantidade. E olha que interessante. E aí a gente começa a ver o que o sono tem a ver com o exercício ou os metabolismos. Então, esse é um estudo que foi analisado, né, a quantidade de tempo na cama dormindo, né, e umas liberações de hormônios e metabolismo. E olha que interessante, quando você tem uma restrição de sono,
eu vou falar principalmente desse hormônio aqui chamado GH, ou hormônio do crescimento, né? Que ele só cresce enquanto você tem uma placa epifisária, né, aberta, depois você para de crescer, mas ele é muito importante no metabolismo, que ele tem um processo de regeneração importante. Depois que você tem essa placa fechada, você cresce orelha, nariz, dedos, né, e vísceras, né? Então a gente tem Cabelo. alguns atletas... Cabelo na Cabelo, orelha, nas cabelo costas. na orelha, no nariz, né? E aí, É triste, mas na é cabeça, verdade. não. Na cabeça, não. Mas a gente tem alguns atletas que parece que eles foram pré-moldados, né? Com terapia, né? De uso, aí, abuso de GH. E olha que interessante, quando você tem uma restrição de sono, 4 horas de cama, você tem uma inibição nessa liberação. Lembrar que o GH, o seu principal pico de produção de liberação de GH é no sono. E existe uma fase específica do sono, que no próximo episódio nós vamos entrar nas fases do sono. Tá? Quando você tem 8 horas de sono, você tem uma liberação mais contínua. Opa, se nós temos um hormônio que tem uma resposta metabólica muito importante, talvez dormir realmente faça uma diferença danada. Porque quando você tem uma quantidade necessária e já te recupera, você tem uma maior liberação do hormônio, que é muito importante. Existe um abuso do uso para atrás de uma estética ou também de uma performance esportiva, mesmo que ilícita, tá? Quando você tem 12 horas de sono, né? Quando você está aumentando em excesso, você não libera, você tem maior liberação quando comparado com 4 horas, mas você tem já uma queda. Então, talvez um sono ideal, você tenha a sua produção de uma forma mais adequada. Vamos pensar em um outro hormônio chamado leptina. A leptina ela começa a ser estudada lá em 2000, assim, está explodindo o número de textos científicos sobre leptina. E aí eles descobrem que ele era um hormônio que ele mexe com a saciedade. Então, você tem uma produção, e aí ele seria sacietógeno, né? Assim que fala, né? E aí o que acontece? Quando você tem uma quantidade menor de tempo dormindo, você tem uma produção menor. Quando você tem 8 horas de sono, você começa a aumentar essa produção. Isso seria o quê? Opa, vamos tentar regular o nosso metabolismo e vamos tentar diminuir a incidência do quê? Um dos fatores metabólicos dela, ela vai tentar inibir o quê? O excesso de ganho de peso. Como? Você dá saciedade, a pessoa não come tanto, então você está aí, seria protetor contra a obesidade. Eu participei em 2000 num laboratório que eles estudavam a leptina em ratos nocaute. Então, eles eram geneticamente alterados para serem obesos e eles estavam estudando a leptina e as suas influências. E existem, claro, vários outros neurotransmissores, hormônios que estão correlacionados ao sono. Isso é muito Marcelo, importante. peraí, não Oi. passa ainda não, volta lá um segundinho. Então, só lembrando que o nosso foco aqui são os vídeos, mas tem algumas pessoas já nos contactaram que elas gostam de nos assistir, de nos ouvir, melhor dizendo, no Spotify, né? Então, pessoal, venham ao YouTube para assistir, porque o Marcelo colocou uma série de gráficos aqui muito interessantes de um estudo que mostra aqueles indivíduos que ficavam 4 horas na cama, 8 horas na cama ou 12 horas na cama. Isso aí realmente só vendo, né, Marcelo? Se for descrever isso tudo aqui, o vídeo vai durar horas. E Muito nesses bom. gráficos aí, né, consegui entender o porquê que eu me desenvolvi tão bem, tá? Dormindo aqui bem, eu volto tudo certinho, GH. Não é Tá bem assim não, explicado. Bahia. Se você só dormisse 8 horas por noite, você seria um cara maior, viu? Quem dorme 12 igual você aqui, ó, tem Não, eu tô menos O aqui, GH GH, tá bom? diminui. Não, o GH diminui. Beleza? É. Então, você não está nessa performance de recuperação depois de um estímulo intenso de exercício, não, Bahia. E aí, o que acontece? Também nós temos influência do sono no metabolismo da glicose, né? Então, principalmente quando você faz o quê? Uma restrição de sono, né? Quando você tem um sono não contínuo ou restrito ou privado, como na maior parte dos estudos eles usam privação de sono, né?
você começa a ter o quê? Uma alteração na tolerância, né? Nessa resposta da tolerância à glicose, na resposta da sensibilidade da insulina, lembrar que a insulina é o maior hormônio anabólico que nós temos, na efetividade, no uso, né? Como você vai recaptar essa glicose para utilizar, né? E em termos de disposição. Isso ocorre com o metabolismo da glicose também, tanto na restrição, né, quando você dorme 4 horas e meia, quando você também suprime o quê? Uma das fases do sono que a gente chama de fase N3. E nós vamos ver no próximo episódio, nós vamos falar sobre as fases do sono e as suas peculiaridades. Tá? Então, na fase do sono, onde que a gente tem um sono profundo, que a gente chama de ondas lentas, nós temos também alterações no metabolismo da glicose. Isso é muito importante. Então, tem uma correlação. Sai um estudo em 2004, né, que não é o foco das nossas apresentações, falando sobre apneia e obesidade, na revista do Diabetes Care. E aí eles falam o seguinte, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Opa, será que a obesidade levando a apneia do sono ou a apneia levando a obesidade? Mas o sono, ele é importante, principalmente nessa evolução aí das doenças crônicas. Lembrar que hoje o nosso maior fator de risco é a doença do ficar sentado, né? Então, nós passamos a maior parte do tempo sentado, aumentando a incidência do sedentarismo, e aí você aumenta o fator de risco para todas as outras doenças, né? E não é só no metabolismo da glicose, ou metabolismo, ou os próprios hormônios que a gente tem influência do sono. Mas aqui eles fizeram o quê? Uma privação paradoxal de sono, né? E eles avaliaram disfunção cardíaca, né? Lembrar que um dos maiores estudiosos de sono que tem aí no mundo, provavelmente, né? Que mexe muito com exercício e sono, é esse pesquisador daqui de Belo Horizonte, né? Gente boníssima, chama Marco Túlio de Mello, né? Então, ele está em todos os estudos aí, né? E aí, ele estuda muito a questão de sono e exercício, né? E trabalhadores, né? E aí, aqui, nós temos o IGF-1. Então, junto que a gente tem o GH, nós temos aqui o fator neurotrófico da insulina, né? O Insulina Growth Factor, né? Que também tem a ver com o quê? Com a sua ação anabólica, né? E aí, quando você tem os pacientes que têm um controle, você tem aí, ó, uma variável de uma produção, tá? Quando você faz restrição ou treino resistido, olha como você melhora essa síntese de IGF-1. Quando você faz essa privação paroxística, né, paradoxal do sono, você tem uma queda, mesmo comparado com o controle. Quando você perde o sono, você faz essa restrição e você faz um treinamento, você tem um ganho, mas não se compara com quem está apenas treinando e dormindo bem. E não só o IGF-1, como a testosterona. Ocorre a mesma situação quando você faz uma privação de sono, né? Você tem uma concentração de testosterona menor do que os indivíduos controle. Então, rapidinho, Lucas, você já vai fazer a sua pergunta, mas basta chegar no consultório médico e falar que o indivíduo mais idoso, ou dos seus 50 para os 60 anos, já está vindo com cansaço, com aumento da fadiga, está lá com os seus níveis de testosterona baixos. Vale a pena? Você tem hipogonadismo? Opa, pode ser um hipogonadismo, sim. Mas será que esse hipogonadismo ele é por causa do baixa produção de hormônios, dos seus hormônios, né? Ou a gente chama de hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico, ou será que existem outras doenças que estão influenciando essa produção de testosterona? Então, uma das principais causas que influenciam nesse ciclo de pulso de liberação de testosterona se chama restrição de sono. Marcelo, muito interessante. Vamos fazer uma brevíssima discussão aqui. Me explica melhor o que eles chamaram de restrição ou deprivação do sono paradoxal. Por que paradoxal? Ela era intermitente, é isso? Eles quebram, eles vão quebrando, entendeu? O que acontece? Quando eles estudam sono, né? Existem vários tipos de privação. Você pode chegar Isso tem um grande neurocientista britânico aí, que ele faz vários tipos de análise, né, de restrição de sono. Você pode fazer uma restrição em termos de quantidade de hora, que você deixa ele continuar dormindo, né?
nessas horas, eu vou fazer o seguinte, eu quero avaliar 4 horas de sono versus 8 horas de sono, beleza. Ou eu posso fazer análises polissonográficas, né? Polissonográficas, e na hora que ele vai entrar numa fase específica, eu vou lá e corto, eu acordo esse sujeito. Então, por exemplo, eles fazem análise de restrição de ondas lentas. Na hora que ele vai entrar no sono profundo, esse indivíduo, não um controle, mas o grupo que está sendo estudado, ele é acordado. Entendi. Então, existem várias formas da gente restringir o sono. Tá? E aí vem uma pergunta minha, que eu acho que vai ser bem interessante, pelo menos eu acho. Quando a gente fala de atividade física, por exemplo, você está falando aí de treinamento resistido. A gente não põe uma pessoa só para ficar sedentária e outra para malhar 24 horas por dia. Você faz um programa de treinamento e, de preferência, com uma periodização. Você vai subindo e descendo, subindo e descendo. Eu já ouvi argumentos teóricos, totalmente teóricos, assim, baseados em coisas, inclusive, que eu acredito, que é a antifragilidade de sistemas complexos, né, que eu tanto falo aqui no canal, sugerindo uma variação nesse ritmo do sono como benéfica. Talvez, de vez em quando, assim como o jejum intermitente mostrou já benefícios, né, talvez seja interessante, de vez em quando, você dormir a mais, de vez em quando, você dormir bem a menos. E isso faz total sentido em sistemas complexos. Você conhece algum estudo desse jeito, que não coloca 4 horas para dormir toda noite, ou sempre corta a fase 3 do sono, mas uma vez por semana a pessoa dorme 4 horas na noite? Tá aí, não, hein? eu nunca vi esse tipo de desenho de estudo, né? O que acontece é o seguinte: o sono, você precisa regular os seus processos metabólicos, tá? Então, diferente, né, do jejum, que você pode permanecer um grande tempo, né? E eu acredito que esses estudos, né, jejum intermitente, dieta mediterrânea, dieta low carb, dieta à base de proteínas, todos têm resultados conflitantes, né? Então a gente não Sim. tem o que é o melhor, o que é o pior, né? Todos têm a sua vantagem para alguma coisa, desvantagem para outra coisa. Talvez aí possa até entrar a questão dos seus sistemas complexos. O que acontece é o seguinte: quando você faz uma privação de sono, né? Muitos dos estudos, né, há um tempo mais atrás, eles restringiam bastante o sono. E eles começam a mudar um pouco os desenhos do estudo. Por quê? Porque você começa a ter alterações em termos de agressividade, em termos de incidência de gatilhos neuropsiquiátricos, tá? Então, não é tão simples assim. O sono ele é importante, né? Lembrar que a restrição de sono pode ser considerado um método de tortura, né? Sim, mas aí eu Privação volto, de sono. né? Realmente não é simples, mas também não é complicado. A maioria das vezes é tratado como complicado aquilo que é complexo. Para quem não está entendendo, volta lá nos vídeos do canal, dos primeiros vídeos, explicando essa diferença. Mas talvez possa ter, né? O urso, né, Lucas? A gente que leu alguns estudos sobre vitamina D no urso, que é muito interessante, ele dorme 7 meses. E não perde massa muscular. Ele fica meio magrinho na hora que ele sai lá da sua Mas hibernação. perde gordura sem perder massa muscular, né? Para você ver que a vitamina D, aí já indo para outro assunto, ela não é essencial metabolicamente ou enzimaticamente, né? Ela é um sinalizador. E quando uma certa espécie quer usar esse sinalizador de maneira diferente, ele pode, né? Então, bem, nossas viagens aí, prossiga na sua aula de sono, senão a gente vai... Vou aproveitar a pergunta do Lucas, Marcelo, que falou das variáveis do sono nesse sentido, muito interessante. Vou trazer também, então, as variáveis do exercício, sabe? É uma pergunta que eu recebo muito no dia a dia e muitas vezes não sei responder, é, ou na maioria das vezes, no caso do sono, que acontece? A pessoa fala, tem um horário específico para treinar, porque às vezes eu treino no final da tarde para a noite, eu não durmo bem, eu fico agitado, tem algum desequilíbrio, tem algum estudo mostrando desequilíbrios hormonais específicos relacionados ao horário de treino, ou O que que intensidade, acontece? ou variações assim. O que é o seguinte, né? Infelizmente, né, nos estudos, às vezes você coloca, né, no seu baseline, você coloca os indivíduos e aí um programa de computador ele vai randomizar, tá? Quem que vai ser controle, quem que vai ser estudado, aquela coisa toda. Então eles fazem uma análise, uma randomização estatística para ter altura separado entre os dois grupos, peso separado entre os dois grupos, características, tá? As características que a gente consegue equalizar. O que difere nisso daí é qual que é o seu perfil, o seu cronotipo. Então, tem indivíduos que treinam de manhã e eles vão ter melhor resposta de manhã porque eles são indivíduos diurnos.
Tem indivíduos que eles funcionam mais à noite. Então, o ganho de performance ele é aumentado se ele treinar nesse horário. Se você for pensar em termos de ciclo circadiano, o melhor horário onde você vai ter o maior ganho em termos de performance é entre as 3 e 5 horas da tarde. Tá? Isso está lá, assim, em termos de algumas apresentações que eu já vi. Tá? Mas eu acredito que isso é como o Lucas disse, aí a gente vai para os sistemas complexos também, né? Que possa ser uma boa resposta para isso. Quando a gente avalia osteoartrite, a gente coloca lá nos grupos o baseline pareado. Só que eu não sei quem que está indo com uma osteoartrite rapidamente progressiva ou não. Então, existem variáveis que a gente não consegue analisar. Tá? E aí isso pode influenciar. O que acontece com as pessoas que procuram um profissional? Você tem que saber o seguinte, se você é mais noturno e você está acostumado a dormir 2 horas da manhã, não vai fazer diferença você treinar 9 horas da noite. Talvez esse é o horário de preferência para esse indivíduo. Tá? Mas ele tem aquele perfil lobo, ele funciona mais no meio da madrugada. Agora, pensando bem, tem indivíduos que treinam à noite, que ficam cansados e dormem. Tá? E tem indivíduos que geram o quê? Uma carga adrenérgica, e aí eles vão fazer o quê? Uma diminuição, vão dar uma certa dificuldade para dormir. Depende muito. Ontem eu treinei 6 horas da tarde, 7 horas da noite, porque foi o que foi possível para o meu horário. Hoje de manhã eu já treinei no meu horário padrão. Entendeu? Agora, eu prefiro treinar de manhã. Não tenho dificuldade para dormir, mas isso vai muito, é muito individual. Então, depois você explica melhor o que você faz, que é para eu não fazer, porque até hoje você está nesse chassi de frango aí eu vou fazer o contrário. Eu faço. O que eu faço, o que você não vai fazer é correr. Você quer correr comigo no próximo final de semana 23? Toca Então, a aula aí, vai. Eu estou nesse chassi. Aí, o que acontece? E olha só que interessante. Nós sabemos que existe uma molécula, né? Que é uma via de sinalização, não é uma molécula, mas uma via de sinalização que chama mTOR. E essa via de sinalização, ela é uma via para anabólica ou de síntese, né? Então ela tem influência e a gente analisa muito, né? O que estimula essa via mTOR? Então, o exercício físico, a insulina como hormônio anabólico, a testosterona, os hormônios, a leucina e a proteína, ela tem uma incidência, é uma via, né, que estimula essa mTOR. O HM-beta, né? Tem vários estudos aí com vários sinalizadores de via de síntese, tá? E essa via ela é responsável pela síntese do crescimento muscular, a síntese proteica, tá? Então, quando você tem uma restrição de sono, né? O que vai acontecer? Você tem essa via, você tem um desequilíbrio. Então, você faz mais degradação proteica do que síntese proteica. Quando você promove o exercício resistido, de preferência, você tem a síntese proteica está ativada, a degradação proteica está inibindo. Lembrar que no envelhecimento, a gente já falou antes, nós temos o quê? Um desequilíbrio que vai acumulando. Então, você tem que treinar e tem que se alimentar bem. E quando você faz a restrição de sono mais estímulo com exercício físico, você pode ou equalizar esse processo, não ter ganho, ou você pode fazer, em alguns casos, uma síntese proteica. Tá? Então, era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Tá? Na próxima apresentação, nós vamos entrar nas fases do sono, o que cada uma faz, para a gente poder fazer um outro bate-papo. Marcelo, muito bom, cara, muito legal. E daí a gente começa até a entender melhor a sua primeira aula de sono, né, o último vídeo, que foi realmente uma introdução e deixou aquela expectativa, pelo menos em mim, de, pô, quero que você fale mais de cada um desses assuntos, né? E hoje você começou a fazer isso. Então, muito legal, bom planejamento aí. E espero ansiosamente pelas próximas aulas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra qual foi o livro de neuroanatomia que você utilizou na faculdade? Eu Ele estava utilizei dormindo nessa aula. não, o Machado, Ângelo deles, Machado. muito bom, É. tá? E eu utilizei, quer ver? Você já deu a resposta que eu queria. Foi o livro que eu estudei também. E quando você começou a falar de Locus Coeruleus e companhia, eu falei, pô, Ângelo Machado.
Ângelo Machado era professor da minha faculdade e ele Era. escreve teatro. Ele foi um dos fundadores do Show Medicina, do qual eu fiz Que parte, o legal. grupo de teatro mais antigo do Brasil, ainda existente, né? E o que era mais incrível, que eu acho que deve ter participação nessa inteligência dele, ele é fanho. Então, um professor, ator, escritor de teatro e fanho. Então, o cara era inteligentíssimo, engraçadíssimo. Acho que foi o recurso que ele teve para suplantar essa dificuldade dele. E aí, no meio da Muito aula, me bom. deu saudade, tem nada a ver com a aula, mas eu só queria falar mesmo. Muito Azar. bom. Grande Canal é Ângelo nosso mesmo. Machado, esse cara é o grande Ângelo Machado. Ele é uma sumidade. O livro Uhum. dele é fantástico. É um É. livro muito legal de ler. Tá? Agora, o Fernando, o cara vai me Diga. fazer uma pergunta. Qual que era o livro de neuroanatomia da época da faculdade? Você acha que eu esqueci uma informação dessa? Eu nem gostava de neurologia na época da faculdade. Eu falava, ô treco chato, complicado, né? Eu gostava da fisiologia, eu queria saber outras coisas assim, tipo fisiologia cardíaca, a lei de Frank Starling, Lucas, a lei de Frank Starling, né? Não é à toa que meu sobrenome, né? Starling, né? Marcelo Starling. Eu gostava, mas eu lembro do Ângelo Machado. E eu comecei a gostar da neurologia assim, para valer, depois que eu terminei a residência depois que eu terminei geriatria, eu estava apaixonado. Fisiatria eu já gostava mais ou menos, depois da fisiatria. Isso Aí eu deve ser uma comecei a coisa estudar muito legal no método PBL de estudo, né? Problem Based Learning, porque demais. você vai da anatomia, passa pela fisiologia até chegar no problema e tratamento. A gente não teve isso, mas as novas gerações aí já estão pegando, né? Deve ser muito bom. Espero que aproveitem, né? É. Bahia, quer Muito fazer bom. um fechamento, uma síntese? Não, legal demais. Nossa, eu fiquei aqui só aprendendo aqui, cara. E pensando muito, viu, Marcelo? Que quando você começa a falar, né, os cronotipos, essas relações, exercício, sono, aí a gente quando traz para um mundo ainda, vamos dizer, todo mundo para mim eu acho que é complexo, mas quando traz para o mundo do atleta, cara, que começa a ter fuso horário, que o cara tem uma preferência de treinamento, que ele tem que viajar para um outro país, cara, isso aí tem que realmente ser bem acompanhado por um especialista mesmo, cara, que entenda realmente dessa área para que possa otimizar a performance no dia até do evento, né? Interessante demais, cara. Olha, vamos lá. Eu vou falar na próxima aula, né, das fases do sono e vou falar da interrelação do álcool numa fase específica, tá? Fácil não. Aí Eu acabou. e o Lucas, a gente gosta muito de encontrar, né, e tomar uns negócios aí, né? Uns beer night. E o que que acontece? Para você ver como ela influencia no exercício, semana passada eu tomei um negócio, né, num dia da semana específico e fui treinar no dia seguinte. Foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu passei mal mesmo no exercício. Eu tive um mal-estar grande que eu falei assim, opa, eu vou parar. Parei, interrompi meu treino. Aí eu falei assim, bom, infarto não é, né? Porque eu estou treinando num volume bem intenso, né? Mas eu vou ter que fazer agora meus testes cardíacos novamente, né? Mas eu passei mal. Por quê? Porque provavelmente o álcool, né? E a desidratação que eu tive, né? Não tive uma noite muito bem, uma recuperação, fez o quê? Quebrou meu exercício, tá? Então, o sono, ele influencia sim na performance, e eu vou pegar alguns estudos demonstrando a performance não só de exercício, mas coordenação, como que funciona a memória, como que funciona a coordenação, como é que funciona essa fisiologia aí. Então, os próximos episódios vão ser bem interessantes. Espero que todos Muito bom, vocês muito bom. curtam. Aposto que Show esse demais. episódio tem a ver com a boa fase do Flamengo, né? Mas então, semana que vem tem Não, eles mais, não dormem, pessoal? não. O pessoal Ó, sai do jogo, vai beber, vai não, para tô falando de festa, todo você. jogador de futebol. Tô Hã? falando de você, com a boa fase do Flamengo, você É, tomar dos Beer é. Night. Então, aguardo ansiosamente pelo vídeo semana que vem. Espero que o nosso público aí esteja gostando também. Mandem perguntas pelo Instagram, mandem perguntas aqui nos comentários do YouTube, que a gente não, no caso o Marcelo vai tentar respondê-las. Agora, nossa, eu estou Valeu. com uma dúvida, uma pergunta para vocês antes de Opa. encerrar. Hoje não teve nenhuma tiradinha. Como é que vai ser nosso texto? Ah, a gente inventa. Eu vou falar do Ângelo Machado, vou escrever um texto fanho. Olha só, cara. O texto Muito do banho é bom, ótimo. Escreva. muito bom. Valeu. Beleza, valeu, Até pessoal. mais. Abraço. Tchau. Valeu,